Cumprimente os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glórias a Deus. Queridos, é uma honra estar aqui. A última vez que estivemos foi em 2017. Estamos retornando. Estar aqui novamente é um privilégio. Gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer ao pastor Jefferson Ribeiro, agradecer ao Vitor Maicon, que é um homem de Deus, está engajado, esse profeta de Deus está engajado no trabalho desta obra, e nós ficamos muito honrados. Agradecer a Deus pela vida da minha esposa, Tainá, que sempre me acompanha, e todos os irmãos presentes. Amém, meus queridos? Gostaria de pedir que a igreja, todos juntos, abramos a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo de número 5. Glórias a Deus. Sentados mesmo. Abramos todos no Evangelho de João, capítulo de número 5. Aleluias. Vamos ler a partir do versículo de número 17. Está escrito assim: E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, não só porque quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: Na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão vir ou fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Amém. Glórias a Deus. Queridos, esse texto nos mostra uma declaração importante de Jesus em meio a uma perseguição que ele estava sofrendo por parte dos judeus. O contexto dessa passagem que nós lemos está descrito uma cura que Jesus havia operado na vida de um homem que estava há 38 anos enfermo. Estava já no tanque de Betesda, e logo após esse homem ser curado, os judeus lhe perguntam quem o havia curado. De início ele não sabe responder, mas Jesus o exorta e diz: você está são, você está limpo, então não peque mais, para que não te aconteça algo pior. Neste momento, o ex-paralítico sabia quem o havia curado, e quando ele é indagado pelos judeus, ele então diz que era Jesus. Ele diz quem o havia curado. E logo após isso, começa uma perseguição a Jesus. Nesse texto, João, ele começa a mostrar a perseguição que Jesus iria sofrer por parte dos judeus. E, segundo algumas traduções, não foi somente uma perseguição no sentido de implicância, no sentido de confronto ou de afronta, mas, segundo algumas traduções originais do grego, essa perseguição, na verdade, era o início de um inquérito realizado pelos judeus para tentar encontrar falhas em Jesus, a fim de condená-lo legalmente à morte. Então, e os irmãos vão observar, lendo o Evangelho de João,
que a partir daí eles começam a testar Jesus vez após vez, e a Bíblia é clara, e Jesus, sabendo que eles o estavam experimentando, por quê? Porque já havia começado um inquérito formal, legal, por parte da religião judaica, a fim de condenar Jesus à morte, que culminaria na sua denúncia a Pilatos e posterior crucificação. Mas tudo isso começou através da simplicidade de um homem que queria honrar a Jesus. Sim, porque no entendimento de Russell Champlin, Dwight Moody e John Wesley, não havia maldade naquele ex-paralítico quando ele conta que Jesus o havia curado. Não, ele não fez isso também por estar chateado por conta daquilo que Jesus o havia dito. Olha, você está são, então não peque mais, senão acontecerá algo pior, ou para que não te suceda algo pior. Não era por causa disso. Mas, segundo os entendidos estudiosos, esse homem queria honrar a Jesus. Ele havia ficado surpreso, maravilhado com aquele milagre. Há 38 anos, como ele diz, homem nenhum conseguiu me ajudar, mas no tanque de Betesda apareceu um que conseguiu ajudar aquele homem. Aleluia! E ele está aqui nesta noite. Eu não sei quanto tempo faz que você está enfrentando esse problema, essa adversidade que você trouxe, que entrou aqui junto com você nas tuas orações. Eu não sei pelo que você tem clamado, eu não sei há quanto tempo você tem pedido, mas eu estou aqui hoje para declarar que o mesmo Jesus que entrou aquele dia no tanque de Betesda e resolveu o problema daquele homem, é o mesmo Jesus que está aqui hoje, e Ele tem poder para curar a sua vida, Ele tem poder para realizar o milagre que você precisa, Ele tem poder para tocar no seu corpo, na sua história, na sua chamada. O mesmo Deus está aqui hoje. Ao descobrir que Jesus havia curado aquele homem, os judeus, eles então começam a persegui-lo. O interessante, queridos, aqui, que é irônico, é que o paradoxo é o seguinte: eles não ligaram para o fato de um homem há 38 anos enfermo aparecer no templo curado, porque foi assim. Não foi anunciado, não havia cartaz, não havia vinheta, mas do nada, aquele homem que estava há 38 anos e pelo tempo que ele estava ali, muita gente o conhecia, do nada ele aparece curado no templo. E isso não chama a atenção dos judeus, mas chama a atenção dos judeus o fato dele estar carregando a sua cama. Por quê, pastor? Porque era sábado. E aqui eu quero que você escute. Tem gente que está tão acostumado a falar o que as pessoas podem ou não fazer, que ele se acha em condição de falar aquilo que Deus pode ou não fazer. O fato daquele homem carregar a cama no sábado feria aquilo que eles acreditavam ser o correto, ser o certo, ser o ideal, e eles ficaram ofendidos. Então por que Jesus fez? Jesus fez porque a obra na vida daquele homem era mais importante do que o ego daqueles homens. Aleluia! Agora eu quero dizer uma coisa: Deus vai fazer a obra dele, e se você se ofender com isso,
Deus vai fazer a obra dele, ainda que você se sinta ofendido. Você estando ofendido ou não, a obra dele será feita, porque a obra dele vem antes do ego do homem, a obra dele vem antes do orgulho do homem, a obra dele vem antes da autojustiça do homem. E se Deus quer tirar alguém do tanque de Betesda e trazê-lo para o templo, para ele adorar o seu nome, ele vai fazer. Aleluia, glórias a Deus. Jesus está tirando gente do tanque de Betesda aqui hoje. Jesus está tirando gente, e eu profetizo que aonde essa pregação chegar, alguém vai ser tirado do tanque de Betesda. Jesus está tirando gente da macumba e trazendo para cá. Jesus está tirando gente do centro espírita e trazendo para o templo. Jesus está tirando gente das drogas e trazendo para o templo. Jesus está tirando gente da bebida e trazendo para o templo. Queira o fariseu ou não, queira o mestre da lei ou não, queira o judeu ou não, a obra de Deus na minha e na sua vida é mais importante. Aramanto e decanta aramahaya. Eu profetizo agora a quebra das correntes espirituais que atrapalham e que querem impedir você de acreditar que você pode levantar e entrar no templo de cabeça erguida. Ei, meu querido, qual é a cama que Jesus te mandou pegar? A cama que ele te mandou pegar é o microfone, então pega ela. A cama que ele te mandou pegar é o folheto de evangelismo, então pega ele. A cama que ele te mandou pegar, pode alguém não gostar, pode alguém falar que você não tem credencial, pode alguém falar que você não tem cargo, não interessa. Quando ele quer, ele usa o pequeno também, ele usa também. Não obstante ter nascido na casa de Deus, eu fui tirado do tanque de Betesda. E aqui está o furo na minha orelha para provar que eu estive longe, estive paralítico, estive imobilizado por um tempo, mesmo começando a pregar desde os 10 anos, prego há praticamente 20 anos, mas houve uma época da minha vida que eu estive paralisado no tanque. E talvez não, quantas pessoas olharam e disseram: não vai dar em nada, tá usando droga, tá bebendo, não vai mais na igreja, não quer saber de Jesus. Mas ele não olhou para aquilo que era politicamente correto, para a religião, não. Ele não olhou para minha família se eu era filho de pastor, não. Ele não olhou se eu tinha dinheiro ou se eu não tinha. Ele não olhou como estava a minha situação na alta roda ou no círculo social que eu vivia, não. Ele entrou no tanque de Betesda que eu estava deitado, e ele me tomou pela mão e ele disse: você vai andar, carrega a tua cama. No mundo, o microfone que você usou era motivo de vergonha, mas a partir de hoje eu estou te levantando. Carrega a cama, carrega a cama, carrega a cama. Alguém faz de tudo para fechar a porta, mas não vai, porque quem mandou andar foi ele. Quem mandou andar foi ele. Quem mandou andar foi ele. Tem profeta aqui hoje que recebeu uma ordem de Jesus. Deixa eu ver. Tem profeta aqui hoje que recebeu uma ordem de Jesus. Só se o Nazareno apareceu e mandou você andar. Adore ele aí. Eu quero que você entenda: você não é fruto do acaso. Você não é fruto de um estupro simplesmente, ou um aborto que não deu certo. Você tem um pai. Aleluia. Quando eles indagaram as ações de Jesus, Jesus disse: meu pai trabalha, fazendo Deus o seu próprio pai.
E você também tem um pai. No Salmo 121 está descrito: levanto meus olhos para os montes e pergunto: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O teu recurso não está abaixo da tua cabeça, o teu recurso está acima dela. O teu recurso é o teu pai. É o teu pai que te indica, é o teu pai que te faz agenda, é o teu pai que provê na hora da emergência, é o teu pai que abre porta, é o teu pai que provê alimento na tua casa, é o teu pai que faz o negócio da tua empresa dar certo, é o teu pai. Você pode não ser herdeiro de ninguém aqui, importante, humanamente falando, mas você não é filho bastardo. Você tem um pai, você tem um pai, você tem um pai, você tem um pai. Aleluia. Limiando que a se a candereia. Tem gente que se acha grande demais e está criticando o avante missionários. Por quê? É só lá onde você está que Deus pode curar. É só lá onde você está que Deus pode salvar. É só lá onde você está que Deus pode libertar. Não, Deus cura no avante também. Deus vai salvar no avante também. Deus vai libertar aqui também. Deus vai operar milagre aqui também. Deus vai fazer alguém carregar a cama aqui também. Aleluias. Aleluias. O interessante é que quando Jesus ele é perseguido pelos mestres da lei, ele vai fazer uma declaração: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Eles ficaram com mais ódio ainda de Jesus. Por quê? Porque Jesus havia chamado Deus de Pai. E eles ficaram irados somente pelo fato de que não era uma nomenclatura que eles estavam acostumados a usar para se referir a Deus. Mas o interessante é que Deus ele é chamado por diversos nomes ao longo da Bíblia Sagrada. E a ênfase é Deus acima dos homens. Os judeus tentaram inverter isso. Eles queriam falar para Deus o que fazer. E tem muita gente falando para Deus o que fazer. Tem muita gente achando que Deus só pode fazer do jeito dele. Ei, meu irmão, eu vou falar uma coisa para você. O que faz alguém chamado, o que faz alguém vocacionado, o que faz alguém escolhido, não é o carimbo ou a gravura que tem na credencial, não. Não é a nomenclatura de ministério, não. Não é a ascendência familiar, a classe social, o dinheiro que tem na conta, se é milionário, se é rico ou não. O que faz alguém ser reconhecido como verdadeiramente chamado por Deus é um encontro com o Nazareno, ainda aqui no tanque de Betesda. Então para de achar que você é absoluto. Deus vai usar o ex-mendigo, Deus vai usar o ex-traficante, Deus vai usar a ex-prostituta, Deus vai usar o ex-drogado. A gente entra lá para salvar eles, não para eles serem mortos dentro da igreja, mas para eles levantarem, andarem a cama, pegarem a cama e dizer: o Senhor me curou, o Senhor me curou, o Senhor me curou. Sabe por que você não quer recomendar? Sabe por que você não se importa? Porque não é teu parente. Se fosse filho teu, primo teu, papagaio teu, sobrinho teu, você se importava. Mas como é qualquer um,
Então você trata como qualquer um. Você só se esqueceu que está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho não para o meu parente, mas para que todo aquele que nele crê não pereça. Ele veio para todo aquele que nele crê, para todo aquele que nele crê. Ele sabia, entrando no tanque de Betesda, na região do tanque de Betesda, haveria alguém que creria, haveria alguém que acreditaria. Muitos recebem de bandeja e jogam fora, mas tem um ex-paralítico que quer, ele acredita, ele abraça. Aleluia. Isso aqui é só para quem tem coragem, irmão. Isso aqui é só para quem tem coragem. Eu não subi aqui para fazer agenda. Eu subi aqui para pregar o que Deus me mandou pregar. Turi Mihai Nebria Amanturia Kai. Eles ficaram irados porque Jesus chamou Deus de Pai. E é um fenômeno isso mesmo, porque no Antigo Testamento ninguém tem a coragem de chamar Deus de Pai diretamente. Alguns ainda esbarram como Isaías: Senhor, Tu és o nosso Pai. Mas sempre tem mais gente junto. Nunca simbolizando ou sinalizando um relacionamento imediatamente pessoal com a divindade, como Jesus fez. Mas se aqueles judeus estudassem um pouquinho mais, eles iriam saber que muitos homens usados por Deus tiveram a ousadia de chamar a Deus de vários nomes. E a ênfase, como foi dito, é sempre Deus acima do homem. Em Gênesis 17:1, nós vamos ver Deus na história de Abraão como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Em Gênesis 22:14, veremos Deus também como Jeová Jiré, o Deus que provê. Em Gênesis 14:18, vemos Deus como El Elyon, o grande Deus Altíssimo. Em Levítico capítulo 20, versículo 8, vemos Ele como Jeová Mikadiskim, o Senhor Deus é aquele que te santifica. Em 1 Samuel capítulo 1, versículo 3, vemos Deus como Jeová de Sabaote, o Senhor dos exércitos. Aleluia. Mas o nome que eu mais amo, a forma de chamar que eu mais amo é quando eu vejo. Aleluia. Tem alguém sentindo a presença de Deus aqui? Aramantúria. Tem alguém sentindo o vento de Deus aqui? Deus está soprando aqui neste lugar. Deus está soprando, tem uma glória dele aqui. Aleluia. Eu vim com um revolvinho 22. Tá vindo a metralhadora, mas o Espírito Santo já está trabalhando aqui. Quem está sentindo a presença dele? A forma mais bonita que alguém chamou Deus na história da humanidade foi de Pai. Jesus foi perseguido por chamar Deus de Pai, porque ninguém chamou Deus assim, só Ele. Mas Jesus, Ele chama Deus de Pai ao nos ensinar a orar. Jesus chama Deus de Pai para denunciar aqueles que não aceitaram e que viria outro em seu próprio nome e que eles aceitariam Ele. Ele chama Deus de Pai para produzir fé no coração daqueles que estavam de frente com o sepulcro de Lázaro. Ele chama Deus de Pai no Getsemane. E eu encerro agora. Ele chama Deus de Pai no Getsemane, porque aquilo que havia sido decidido desde a fundação do mundo
estava sendo escrito. E daquele momento em diante, se Jesus não fosse em frente, nenhum de nós estaria aqui hoje. Não haveria igreja, não haveria Avante Missionários. Nós estaríamos perdidos por toda a eternidade. Porque Jesus sabia. Mas mesmo sabendo do sofrimento, sabendo ele dos espinhos que furariam a sua testa, a sua cabeça e fariam sangrar, sabendo dos chicotes que açoitariam a sua carne, rasgariam a sua carne, deixando alguns ossos semi-amostra, sabendo dos insultos, das bofetadas, sabendo dos xingamentos, das ofensas, mesmo assim, ele teve coragem de dizer: meu Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Aremantu e decantaramahai. Sabe por quê? Porque o importante não é a pirotecnia religiosa. Se nós temos que estar protegidos do formalismo, nós vemos a preocupação de Jesus quando ele vai até o paralítico: olha, você está limpo, não peque mais para que não te suceda algo pior. O que isso quer dizer? Os fariseus ele desdenha. Percebe como Jesus desdenha dos fariseus? Ele não liga muito para os fariseus, ele humilha eles na forma dele se impor. Mas para aquele ex-paralítico, ele vai dar um aviso direto. Por quê? Porque ele não queria que os judeus atrapalhassem a obra dele na vida das pessoas. Mas ele também não queria que aquele homem que havia sido curado usasse o encontro que ele teve com Jesus para camuflar uma vida de pecado. Porque o que revela se alguém serve a Deus de verdade ou não, não é o tanto que revela, não é o tanto de milagre que acontece na cruzada. Alguém está sentindo a presença de Deus aqui? O que determina se alguém é de Deus ou não, não é a pirotecnia, porque a gente é megalomaníaco. Tem gente que fala assim: quando eu contratar o pregador, eu quero pedir para ele 2 mortos ressuscitando, 10 paralíticos andando, 20 cegos vendo. Para com isso, meu irmão. O que determina o ministério, a chamada de alguém, é se ele obedece ao Pai, é se ele tem Pai, é se ele tem Pai, é se ele tem Pai. Você pode pregar muito, mas você precisa ter Pai. Você pode ser muito usado, mas Deus tem que ser seu Pai. Para de viver de fama, para de viver de status, para de viver de nome, para de viver de agenda. O que vai determinar se você realmente é escolhido por Deus não é a pirotecnia do teu ministério, é se você obedece, é se você obedece, é se você tem vida no altar, é se você tem joelho no chão, é se você ora, é se você consagra, é se você não depende somente dos teus artifícios humanos, é se você tem Pai. Estenda as mãos aqui para frente, queridos, em nome de Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu já vou entregar o microfone. Meu horário já deu. Mas está vindo mais de Deus aí. Eu quero fazer uma declaração profética para a tua vida aqui hoje. Feche os teus olhos e levante a tua mão para cima assim. Eu profetizo. Eu não sei o que está travado na tua história, como estava daquele homem há 38 anos. Mas eu profetizo que o mesmo Nazareno que entrou lá e fez o milagre é o mesmo Nazareno que está aqui e vai operar o milagre na sua vida, na sua história. Aleluia.
Se tem alguém parado, se tem alguém prostrado na sua casa, Ele vai tirar de lá, Ele vai fazer levantar da cama e Ele vai fazer entrar no templo para contar quão grandes coisas Deus tem feito na tua vida, na tua casa, na tua família. O teu Pai vai fazer. Aplauda Jesus bem forte aqui nessa noite.